Muito obrigado a todos pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, né, para tratar de um tema tão instigante, né, que com certeza tem sido abordado pelas várias frentes da filosofia, tendo a filosofia acadêmica, né, sem chegar a vamos dizer assim, um consenso entre os filósofos, os estudiosos do assunto. Então, nós vamos precisar da doutrina espírita para nos socorrer e nos fazer compreender como é que funciona, porque tem um mecanismo divino por trás disso. Como é que funciona isso? Então, eu vou pedir a permissão das amigas e os amigos para poder colocar aqui uma exposição que vai nos ajudar a facilitar a nossa condição aqui de... Deixa eu só voltar aqui, que não é este. Só um momentinho. Deixa eu parar esse aqui, deixa eu colocar outro aqui. Fica mais fácil. Vamos ver esse apresentação. Isso. Pronto. Acho que aqui... Vocês estão vendo aí, né? Tá ok? Então, aqui nessa exposição, a gente organizou aqui um estudo que é exatamente para nossas reflexões e que para nós possamos, ao final da exposição, podermos conversar um pouco mais sobre isso. E aí nós colocamos algumas questões importantes para que abordemos esse assunto. A primeira delas é: será que nós temos livre-arbítrio? Temos certeza disso? Como é que nós podemos provar que isso existe? Se sim, há limites para esse livre-arbítrio ou ele é indefinido? Há um determinismo em nossas vidas? Será que há? E se há, como fica o livre-arbítrio dentro desse conceito de determinismo? Que relação haveria entre o livre-arbítrio e o determinismo se eles existirem? Então, essa é a nossa condição de perguntas clássicas e importantes para que nós possamos entender como funciona esse tal de destino. E aí é óbvio que nós vamos perguntar ao Espiritismo: o que nos ensina o Espiritismo sobre esse tema? E nós vamos buscar Emmanuel, que vai nos ajudar numa das análises mais profundas que eu já vi até hoje e que nós aqui trouxemos para as nossas conjecturas aqui, para os nossos raciocínios. E ele nos diz que determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se no que ele chamou de estrada dos destinos. E isso tem um fim, que é elevar e redimir os homens, as criaturas humanas. Isso está em O Consolador, na questão 132. Então, as nossas perguntas, se há livre-arbítrio, se há determinismo, elas foram respondidas direto por Emmanuel: sim, eles coexistem. Há determinismo, sim, há livre-arbítrio e há uma estrada dos destinos, que nós aqui colocamos entre aspas, porque é um verbete de nosso querido Emmanuel. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais com Emmanuel para entender como é que isso se dá. Então, ele ainda ensina para nós que o determinismo é absoluto nas baixas camadas evolutivas, ou seja, não há absolutamente nenhum livre-arbítrio nessa fase. O determinismo chamado também de natural ou determinismo da evolução. Então, nesse estágio, o destino não está em nossas mãos. É o equivalente aos animais e os homens quase selvagens que nos dariam a ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. Então, esse estágio evolutivo que todo espírito em evolução passa, não há aqui nenhuma influência sobre o seu destino. Ele obedece uma determinação absoluta e o instinto de conservação, principalmente, é o que regula as ações desse ser nesse estágio evolutivo. Mas, diz Emmanuel, o livre-arbítrio amplia-se com os valores da educação e da experiência. Veja, aqui são três coisas importantes, né? Amplia significa que ele é um processo em que, à medida que nós vamos ampliando a nossa capacidade psíquica através da educação que nós vamos adquirindo no mundo e das experiências que vamos sendo submetidos, querendo ou não, vamos sendo submetidos, nós vamos conseguindo fazer aquisições evolutivas, aquisições que nós vamos ser detentores delas para sempre.
aquisições que Jesus deu um nome, ele chamou de tesouro, tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba. Esses que a gente leva com a gente quando a gente parte para o mundo espiritual e que nós trazemos conosco quando nós voltamos de lá, e que se expressa por tendências, por vocações, por predisposições que são inatas da criatura quando ela volta para o proscênio terreno. Então, essas experiências fazem com que nós tenhamos a condição de fazer com que o nosso livre-arbítrio torne-se maior. Portanto, o livre-arbítrio, nós concluímos com Emmanuel, ele é relativo. Ele é relativo ao quê? Ele é relativo ao tamanho evolutivo da criatura. Quanto mais evoluída for a criatura, mais o livre-arbítrio amplia-se. E mais a responsabilidade também. E não foi por acaso que Jesus disse que a quem muito é dado, muito será pedido. Ou seja, se você sabe mais, se você tem mais consciência das coisas, você é mais responsável pelo que você faz. E é por isso que lhe será, obviamente, cobrado mais diante da lei divina. E aí, Emmanuel complementa dizendo assim: os que se educam e conquistam direitos naturais deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações. Ele passa a ser aquele que não mais obedece, mas também que passa a ordenar, não só obedecer, porque nós vamos ver que há ainda um processo de obediência que nós temos que nos submeter, e alguns de nós, ainda muito orgulhosos, não conseguimos ainda admitir isso, mas nós vamos perceber que há uma obediência que nós não vamos ter como lutar contra ela. E essa obediência vai sendo cada vez menos compreendida como obediência e cada vez mais como uma, vamos dizer assim, uma relação de profundidade com quem nos criou, ou com o nosso Pai Celestial. Então, dependendo do estágio evolutivo da criatura, ela passa a estar na posição de tomar decisões sobre as suas próprias vidas, ou decisões que influenciam as vidas daqueles que ainda estão na condição de ter apenas que obedecer. E dessa forma, o homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência. E nesse momento, ele influi sobre o seu próprio destino. Nesse momento, ele passa a ter os destinos dele parcialmente em suas mãos. E nós estamos dizendo parcialmente porque o destino é uma consequência do determinismo e do livre-arbítrio, como nós vimos. E esse destino, ele não é integral, não é total no estágio evolutivo em que nos encontramos nesse planeta de expiações e provas. Portanto, esse é o estágio que nós deixamos de ser aqueles que obedecemos, naquele determinismo da evolução, ou determinismo natural, e passamos a ter um processo de cocriação. Nós começamos a participar de forma consciente da obra do Pai. Nós começamos a ser cocriadores. Nós começamos a agir como aqueles que também determinam rumos de criaturas que estão subalternas a eles. E, nesse momento, nós estamos num estágio de avanço evolutivo significativo. Agora, Emmanuel, porém, nos adverte: sobre o determinismo e o livre-arbítrio pairam as determinações divinas, que são baseadas na lei de amor. O que significa dizer que a gente precisa compreender que sobre a nossa vontade existe uma vontade superior. E isso Emmanuel chamou de determinismo divino. Então, nós temos o determinismo que está lá no campo da evolução, no campo que a gente chamou de determinismo natural, em que somos apenas aqueles que obedecem sem participar do nosso próprio destino. Depois, alçamos um estágio em que nós temos o determinismo humano, onde temos um livre-arbítrio relativo, que vai se ampliando à medida que vamos tomando consciência da vida. E depois, nós temos sempre, guiados nesse processo, um determinismo superior, que é o determinismo divino. Paulo, o apóstolo, lá no Livro dos Espíritos, então, como espírito, ele dirá na questão 1009, gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Então, todos nós, querendo ou não, temos uma fatalidade. Temos uma situação que nenhum de nós consegue lutar contra, que é voltar para o Pai de onde viemos. Como voltar
a que velocidade nós voltaremos na questão da evolução depende das nossas escolhas, portanto, do nosso livre-arbítrio. E é isso que faz com que uns cheguem mais rápidos e com menos sofrimentos, e outros cheguem mais tarde e, às vezes, com mais necessidade de experiências dolorosas. Então, nós vamos concluir, nesse breve apanhado que Emmanuel nos ensinou, que nas nossas vidas há o determinismo natural, todos nós que já passamos por ele, o determinismo humano, estamos frontalmente vinculados a ele no momento evolutivo de nosso planeta, e o determinismo divino, que é a meta de toda criatura, é a meta de todo ser que foi criado pelo Pai. E aí, Emmanuel ensina, e é muito importante quando Emmanuel ensina, se a gente conseguir captar o ensinamento e seguir, a gente consegue construir um destino muito mais feliz. Ele ensina ainda que em todas as situações da existência, a mente do homem defronta circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. Isso aqui é traduzido em fazer a vontade do Pai ou fazer a nossa própria vontade. Então, eu posso escolher fazer o que o Pai nos convida, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei, essa é o resumo de todo o Evangelho de Jesus, é a lei de amor. Essa é a determinação superior, aquela que nós vamos aprender a fazer pouco a pouco. E aquelas que são ainda vinculadas ao nosso ego, à nossa vontade própria, que muitas vezes são vontades caprichosas, em que pensamos muito mais em nós do que no todo. Então, aqui é importante nós observarmos que nós estamos num dualismo. Tem hora que nós temos vontade de fazer a vontade do Pai, mas o atavismo, ou seja, o nosso primitivismo que ainda está plantado em nós, ele ainda fala alto e muitas vezes, ao invés de amar o próximo como a mim mesmo, eu às vezes nem mesmo a mim mesmo amo. Então nós ainda temos muito aprendizado. A lei de amor é um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado é feito gradualmente. Quando nós não vamos pelas condições naturais, nós somos constrangidos a acordar para essas condições através do mecanismo chamado dor, que acorda o indivíduo para a essência da qual ele é feita. E, obviamente, ele passa, então, a fazer a busca de cumprir a lei de amor, não porque a dor é o motivo, a dor apenas o colocou lúcido. Em todas as situações, diz Emmanuel, o homem educado pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício. Ou seja, nós temos a lei de Deus, questão do Livro dos Espíritos, está em nossa consciência. Portanto, não tem como. O que nós podemos fazer é sofismar, fazer parecer verdade uma coisa que não é. Mas não há como negar quando a consciência acusa o que devemos fazer ou o que devemos deixar de fazer. E toda vez que nós fugimos dessa, vamos chamar assim, advertência que a consciência nos faz, nós estamos caminhando para um processo de dissonância com a harmonia cósmica. E nós começamos a entrar num processo em que vamos ter que refazer a caminhada a duras penas. E é isso o resultado da lei de causa e efeito. E, então, a vontade de Deus está sempre vigente em nós. Fazer ou não fazer corre por nossa conta. E onde falam as circunstâncias da vontade do homem. Veja que nós estamos confrontando vontade de Deus, que nos amemos uns aos outros, e vontade do homem, que nem sempre vigora esse mandamento, que se formam pela força da sua vaidade pessoal e do seu egoísmo. Enquanto o homem quer fazer a vontade dele e não a vontade do Pai, ele está regido, ele está sob o império da sua vaidade pessoal, do seu egoísmo, ele está egocentrado. Ele, então, é aquele que está no centro, quando deveria colocar o deocentrismo, Deus no centro. Mas esse é um processo de aprendizado que fazemos pouco a pouco. E aí Emmanuel define claramente o que é que nós estamos tratando aqui hoje. Com o homem, portanto, estará sempre, preste atenção nessa palavra, o mérito da escolha. Então, seguir com Deus ou seguir com meus caprichos é minha responsabilidade. Sou eu que vou responder por isso. Então, é muito importante a gente perceber que, apesar de relativo o livre-arbítrio,
Ele está no tamanho do que o meu psiquismo atual comporta para as minhas decisões. À medida que o meu psiquismo vai ampliando, o psiquismo nosso vai crescendo, nossa capacidade de escolha também vai ampliando na mesma proporção. E as nossas responsabilidades vão aumentando na direção equivalente. Portanto, Emmanuel finaliza recomendando que a circunstância a ser seguida deve ser sempre a do determinismo divino. Para quê? Para que o determinismo humano seja iluminado pelo determinismo divino. Então, isso aqui é muito, muito interessante, porque é um processo em que você começa a tomar consciência que você é a criatura e não o criador. Que quem está no governo de tudo é o Pai, não você. Você está sob a orientação divina e tem uma finalidade a sua criação, tem uma razão de ser. Você é único nesse processo. Entre os 7 bilhões e 300 milhões de habitantes que nós temos nesse planeta, não tem um que coincida a sua destinação frente à vontade do Pai com relação ao outro. Cada um de nós, segundo os Espíritos disseram, temos uma obra particular diante de Deus. Portanto, somos pessoas, somos espíritos completamente únicos. Cada um de nós não temos comparações uns com os outros nesse sentido. Portanto, o que nós estamos fazendo? O que Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai. Ou seja, quando você começa a fazer a vontade do Pai, tanto aqui na Terra como no plano espiritual, você está começando a iluminar-se. E no caminho da sua iluminação, você vai construindo a iluminação divina que procedemos todos nós dela. Mas a pergunta é: como é que nós construímos o nosso destino? Aqui nós precisamos avançar um pouquinho nessa compreensão. Lá em João, capítulo 3, versículo 6, nós ouvimos Jesus dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Sim, Jesus não falou o nome reencarnação, ele falou o nome renascimento sucessivos. E o processo é o mesmo, os nomes são diferentes, mas o contexto, a essência do que Jesus está falando é exatamente isso que nós chamamos hoje de reencarnação, tomar um novo corpo. E aqui, só para que nós entendamos isso de uma maneira mais didática, nós colocamos aqui 2 linhas, e a linha inferior, ela demarca o limite da dimensão física, a linha superior demarca o limite da dimensão espiritual, que quando precisamos reencarnar, nós chamamos de erraticidade. Temos que voltar para a carne. Enquanto tivermos que voltar para a carne, teremos ainda o chamado o período da erraticidade. Bom, no período da vida, essa barra vermelha, nós estamos lá na dimensão espiritual, na condição de espíritos desencarnados. E nesse momento que estamos lá, passamos uma temporada, lá também nós temos as nossas aquisições, mas chega um momento que nós precisamos planejar, fazer a volta para o mundo espiritual. E aí essa seta indica o período em que nós vamos materializar um corpo, vamos plasmar um corpo segundo as nossas necessidades. O corpo vai ser moldado exatamente nas proporções do que nós precisamos. Depois disso, nós passamos uma temporada aqui no plano da carne, colocando em prática aquilo que lá nós planejamos fazer. Terminado esse período, se ele for natural, se não abreviarmos, por exemplo, por suicídios, muitas vezes involuntários e indiretos, e às vezes até inconscientes, ou mesmo aqueles suicídios premeditados que são mais graves, se nós fizermos todo o processo de acordo com a lei divina, nós voltaremos no tempo aprazado. Devolveremos para a terra o que é da terra, para o pó vieste, para o pó voltarás. Aquilo que formou o corpo, porque o espírito volta enriquecido das novas aquisições e ele faz ali as suas reflexões depois de voltar no mundo espiritual. Se cumpriu o planejamento, será um ambiente de alegria. Se ele resolveu seguir os seus caprichos pessoais, poderá haver prantos e ranger de dentes nesse momento de voltar para o mundo espiritual. Esse é um processo que é um contínuo reencarnatório. Nós não conseguimos verificar o início e nem o fim, conquanto eles existam, de tão longínquo que eles estão de nós. Nós estamos fazendo esse processo em um período multimilenário e não começamos esse processo no planeta Terra. Aqui, só para a gente enriquecer um pouco mais isso, esse período aqui
é o retorno da carne através do planejamento reencarnatório. Aqui começam o que André Luiz chamou de sementes do destino, ou que Emmanuel chamou de caminhos do destino. Aqui nós começamos a estabelecer em que família nós vamos nascer, que condição social nós vamos ter, que país nós vamos eleger, que condições nós vamos ter como principais, aquelas coisas essenciais, que eu não poderei mudar. Uma vez nascido pelo meu pai e pela minha mãe, isso é irreversível. Eu poderei mudar se vou continuar com meu pai e com minha mãe, mas nascer por eles não tenho como mudar. Então, tem certas escolhas que nós fazemos no mundo espiritual que serão de forma definitiva. Nós não teremos como alterar. O nosso livre-arbítrio futuro, quando estivermos na carne, não alterarão essas coisas que nós decidimos antes. Ora, feito isso, nós estamos moldando esse corpo. Então, a materialização do espírito começa aqui, levando cerca de 9 meses em que ele vai buscar a matéria da Terra através dos processos biológicos, mas não subordinados a ele, através daquele processo nós chamamos de magnetismo do espírito, que vai fazendo com que tudo concorra para as necessidades do seu processo evolutivo. Feito isso, ele vem para o proscênio terreno e ele coloca uma nova existência para ser provada. Por isso que o mundo aqui ainda é de provas. Ele vai provar que o que ele planejou, ele vai cumprir. E é esse o grande problema de encarnar. As pessoas têm medo de morrer na sua maior parte, mas mais triste para quem está lá é morrer para o mundo espiritual e nascer para a Terra. Porque morrer da Terra para voltar para o mundo espiritual é mais fácil do que voltar do mundo espiritual para a Terra. Por quê? Porque quando você estabelece planejamento, você estabelece metas pessoais, você passa a ter um peso sobre os seus ombros, numa expressão popular. E é Emmanuel que nos ensina que o caminho que nós iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos nas existências que a precederam. Portanto, não há solução de continuidade. Você para de ter uma encarnação, você morre na linguagem humana, e você volta para o mundo espiritual, mas você é um ser único. Então, você volta com as aquisições, e quando você retoma um novo corpo, você volta do ponto que você parou e retoma segundo o planejamento que você estabeleceu. Portanto, é um processo em que nós chamamos de vida, a linha. A vida é uma linha, e as existências são segmentos que formam essa linha. Cada existência é um segmento que se vincula ao outro e vai fazendo um só contexto, que é a linha da vida, que é a linha da imortalidade. Diz ele ainda, excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, então os espíritos missionários, todo berço de agora retrata o ontem que passou. Ninguém nasce nessa ou naquela condição por acaso. Cada um nasceu segundo a sua necessidade, segundo as suas condições de necessidade evolutiva. Por isso, o nosso berço no mundo é o retrato de nossas necessidades, nos afirma Emmanuel. Ora, o destino atual é dependente do nosso passado. Então, o que você está experimentando hoje, quando nasce, é o resultado do que você plantou lá atrás. É colheita da semeadura anterior. Então, nós começamos a perceber que não há como mudar destino de uma hora para outra, porque se é um destino que tem vinculações passadas, ele levará um tempo para ser diluído, se não é bom, ou para ser reforçado, se é bom. O fato é que ele implicará no modo como viveremos na encarnação que estamos agora vivendo. Na questão 258 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta interessante. No estado errante, ou seja, quando ele está lá no mundo espiritual, esperando para encarnar, e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que vão acontecer durante a vida? Aí a resposta é básica. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, como eu disse, ele escolhe que pais ele vai ter o consentimento daqueles que serão seus pais, isso é o gênero de prova. Ele escolhe se ele vai ter uma prova na riqueza, na pobreza, se ele vai ter alguma restrição corpórea, ele às vezes pode escolher isso, ou às vezes pode ser imposto, dependendo das condições de tomadas de decisões anteriores. Ele poderá ser não só um movimento de prova escolhida, mas um movimento de prova imposta, que nós chamamos de expiação. Então, nesse momento aqui, é o que nós chamamos
Com essas decisões que ele faz no mundo espiritual, ele estabelece uma espécie de destino. E essa palavra, espécie de destino, é de Allan Kardec. Nós temos, então, caminhos de destino com Emmanuel, espécie de destino com Allan Kardec e sementes de destino com o André Luiz nas suas literaturas. Nós vamos percebendo que tudo é a mesma coisa. Desse modo, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova que ele irá sofrer. Então, a única coisa que você tem certeza é que você decidiu isso lá. Isso não é fatalidade ao acaso. Isso tem uma razão. Não há aqui acaso. Essa razão está vinculada à decisão antes de encarnar. Escolhendo-a, ou seja, você escolhendo esta prova, você institui para si uma espécie de destino. É isso que determina as nossas diferenças aqui neste planeta. São as escolhas que, obviamente, estão associadas com as escolhas anteriores. Porque quando nós estamos lá de lá, se algo nos constrange, se algo nos afeta a consciência, se nós estamos com remorso, com consciência de culpa, nós, obviamente, vamos escolher provas que nos aliviem disso, e essas provas serão normalmente difíceis. Mas atenção, Allan Kardec fez mais uma outra pergunta. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, quando ele fala a vida como encarnados, nós a previmos e buscamos quando estávamos do lado de lá? Então a resposta é clara: todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Então, parte do seu destino foi escolhido lá e não muda. Outra parte vai depender do que você vai fazer com esta nova experiência que você está vivendo. Escolheste apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. Então, eu posso alterar, inclusive, um planejamento que eu fiz no mundo espiritual. Posso piorar ou posso melhorar esse planejamento segundo a minha vontade. Por isso, pode-se alterar o destino com o exercício da vontade, ou quem diz vontade diz livre-arbítrio. Então, eles concluem: previstos só são os fatos principais, aqueles que influem no destino, palavras dos espíritos. Portanto, o destino está vinculado aos aspectos morais e não materiais. Então, aquilo que se vincula ao lado moral, esse você não altera. Aquilo que se vincula ao lado materiais, esse você pode alterar se desejar. Bom, feito esse breve estudo, algumas reflexões para que a gente possa pensar um pouquinho sobre a essência de nossas vidas, né? De onde viemos, por que nós estamos fazendo aqui, para onde iremos, qual é a nossa destinação. Então, essas perguntas, né? Elas têm muito ainda por ser tratadas com mais profundidade. Há uma pergunta que nós fazemos: existe um plano superior para nossas vidas? E a resposta é sim, sem dúvidas. Porque nós trilhamos um caminho ascensional. E os espíritos vêm tentando incutir em nossas mentes há mais de 4.000 anos. Tem um sonho de Jacó, lá no livro do Velho Testamento, que ele fala de uma escada da vida, em que ele dizia que os anjos subiam e desciam por elas. Essa escada é exatamente o que nós estamos fazendo no processo evolutivo. Nós fazemos a evolução em 2 mundos. Não é por acaso que André Luiz deu um nome ao seu livro de Evolução em 2 Mundos. Ora, nós estamos na dimensão espiritual e ora nós passamos para a dimensão física. E ao longo de tempo que é multimilenar, nós passamos por mundos primitivos em muitas, multirepetidas reencarnações, fazemos aquisições de experiências importantíssimas e vamos ampliando a nossa inteligência, vamos conquistando a razão, que é a inteligência com responsabilidade, e vamos entrar para um mundo de expiações e provas, onde as escolhas estão em nossas mãos e muitas vezes, como disse Emmanuel, ainda vinculados à nossa vaidade, presos ao nosso egoísmo, fazemos escolhas que não atendem à vontade do Pai, mas à nossa. E aí a necessidade da expiação, porque era para ter só prova, mas como nós decidimos equivocadamente, somos constrangidos a expiar aquilo que não damos contas ainda de fazer sozinhos. Depois, entramos por um mundo de regeneração que começamos a penetrar neste mundo atual
e ali nós vamos começar a ter prevalência do bem, que vai fazer com que, pouco a pouco, nós consigamos escolher mais proximamente da vontade do Pai, até chegarmos na condição de encarnados aos chamados mundos felizes ou ditosos, em que o mal, quando existe, seria uma excrescência, algo que é inconcebível no mundo desse. Mas o tempo é quem determina isso, o tempo evolutivo, que nós chamamos assim, tem um contínuo que nós não nos damos conta dele. Porém, esse caminho ascensional, ele tem um fim. E o próprio Kardec perguntou isso no Livro dos Espíritos. E Jesus já falou sobre isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A experiência na carne é um processo de aquisição, é um processo de educação do espírito. Quando nós adquirimos tudo que a matéria, que a carne pode nos ensinar, nós não precisamos mais encarnar. E não precisando mais encarnar, nós passamos para um mundo que não é mais material, é o mundo celestial. E esse caminho ascensional é o que nos levará ao Pai de onde viemos. E não é por acaso que Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando chegarmos ao final desse processo reencarnatório e tivermos com o coração todo depurado, todo puro, livre de qualquer pontozinho que seja da vontade do ser, mas todos eles vinculados à vontade do Pai, quando chegarmos a esse estágio, poderemos ver a Deus. E aí, então, nós nos tornamos o que se chama espírito puro ou espírito crístico. Nós vamos ter a condição de ver Deus. Nós jamais veremos Deus com os olhos da carne, jamais veremos Deus com os olhos do raciocínio. Para ver Deus, nós precisamos ter pureza dos sentimentos. Temos que fazer a lei de amor ser cumprida integralmente em nós. E aí nós habitamos mundos celestiais. Não tem nenhuma participação da matéria nesses mundos. Mundos onde o determinismo humano torna-se, na verdade, o determinismo divino. Mundos em que a vontade do Filho passa a ser a vontade do Pai. Quando, então, o ser dirá, como disse Jesus: eu e o Pai somos um. Não significa que a criatura torna-se Deus. Significa que a criatura faz a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Significa que a criatura pensa e sente como sentiria o próprio Pai, como pensaria o próprio Pai. Daí porque onde ela estiver, ela representa o Pai. Daí porque muito se confundiu, e até hoje algumas escolas religiosas confundem Deus com Jesus, como se fosse uma só personalidade, quando, na verdade, Jesus é a expressão mais próxima de Deus que nós já conseguimos ver, porque ele pensa e sente como o Pai, conquanto seja um indivíduo. Cumprindo-se, finalmente, o que nós chamamos de determinismo divino. E isso é a finalidade de todos nós aqui nesse processo evolutivo. E é por isso que nós, que já estamos conscientes disso, nós temos um convite. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ele é o caminho? Porque ele já fez todo esse processo que nós estamos fazendo de evolução, já passou por tudo isso, e tudo que nós estamos passando ele sabe, conhece, e tudo isso ele já experimentou e já adquiriu. Ele é a verdade porque ele já expressa a vontade do Pai. Ele é a vida porque é a própria vida do Espírito. E ninguém vai ao Pai senão por ele, porque ele representa esse caminho. Se nós não seguirmos esse caminho, nós teremos, com certeza, um sofrimento fazendo com que nós o sigamos de uma maneira ou de outra. Então é isso, gente. É mais para a gente poder conversar um pouquinho aí. Ficamos aí à disposição das amigas e os amigos. Muito obrigado. Obrigada, Max. Ótimas reflexões. Eu vou passar para o Rafa as perguntas. Por favor, Rafa. Ótimo. Max, muito obrigado pela palestra. Nós temos algumas perguntas aqui. E quem tiver mais perguntas, pode, por favor, enviar aqui no chat que a gente faz, tá? A primeira pergunta é: então, nada que estamos vivenciando é algo imutável e dependendo da nossa condição espiritual. Para o nosso aprendizado, escolhemos determinadas ocorrências em nossa vida devido ao livre-arbítrio? Tudo é mutável, segundo a relatividade do livre-arbítrio. O que pode ser um determinismo absoluto, ele ocorre na faixa dos que Emmanuel chamou de equivalente aos selvagens,
ou no campo dos animais. Ali não há nenhuma escolha. Mas à medida que a criatura vai evoluindo, essa escolha vai ampliando e ela pode mudar o que antes ela não podia mudar. Então, o processo é longínquo. A gente só vai atingir isso à medida que vai fazendo aquisições. As experiências que nós vamos adquirindo pouco a pouco. São o que nós chamamos de aquisições espirituais. Ou seja, o ser vai se espiritualizando e ele vai agindo muito mais como espírito do que como ser humano, que só pensa como ser humano. Ele está no corpo, mas ele sabe que o corpo é apenas um instrumento e não a finalidade. Ele está no mundo, mas não se torna mundano, porque ele sabe que o mundo é a escola e não a sua finalidade. Ou seja, ele começa a enxergar o que é fim e o que é meio. Ele se utiliza de todos os recursos que são os meios para fazer com que o fim se prevaleça. Então, ele utiliza a escola da terra, ele utiliza a vestimenta do corpo para fazer com que as suas escolhas sejam cada vez mais próximas das escolhas do Pai. E quando ele vai fazendo isso, cada vez mais ele vai conseguindo atingir o que se chama bem-aventurança, felicidade, júbilo extremo, né? Porque todas as nossas satisfações, os nossos prazeres, que são vinculados ao campo sensorial, todos eles passam. É o que Jesus chamou de água que não dessedenta. Você tem que beber de novo, você tem que fazer de novo para saciar-se. Enquanto que a água viva, como Jesus assim a nominou, a água que o Espírito bebe, essa que é fazer a vontade do Pai, essa você não precisa beber de novo. Você já se regozija pelo simples prazer de fazer a vontade do Pai. Muito obrigado. Uma vez que escolhemos as nossas provas, devemos então buscar curas para doenças graves que podem vir a ser provações escolhidas anteriormente? Com certeza. Aliás, essa é uma questão que durante muito tempo ficou assim, vamos dizer assim, na condição acadêmica, sem compreensão muito clara, né? Se Deus permite que há médicos, se Deus permite que há tecnologia, é porque elas são para o próprio bem das criaturas humanas, senão ele não permitiria. E cada vez que nós temos um problema, seja ele de saúde, seja um problema, por exemplo, de construção de uma ponte que aproxime povos, nós vamos colocar a inteligência vamos dizer assim, em crescimento. A inteligência vai ser fomentada, ela vai ser estimulada para que ela possa produzir bem-estar. Esse bem-estar não tem nenhum problema em existir. Bem-estar na saúde, bem-estar de ter, nós estávamos falando aqui agora de calor, de você ter um ar-condicionado que te faça sentir melhor, tudo isso é muito bom. O problema é só você ter o bem-estar e as outras pessoas que transitam a vida com você, que não conseguem ainda ter o bem-estar por si mesmas, ficarem à margem, ainda que você tenha como auxiliá-los. Então, não é o problema do bem-estar, é o problema do bem-estar egoísta, aquele que só visa a própria pessoa. E, além disso, é o bem-estar que também, às vezes, caminha por um lado ruim, que é o lado do excesso, quando a criatura tem e não sabe separar do que é supérfluo do que é necessário. E aí ela se perde nos excessos, e os excessos cobram. A doença nada mais é do que resultado de excessos ou de mau uso do livre-arbítrio. E é para quê? Para que a pessoa, durante o processo da doença, ela possa se reflexionar e, nesse processo de reflexão íntima, ela vai aprendendo, ela vai assimilando essas verdades e, nesse processo de se curar, pouco a pouco, ela vai conseguindo crescer em espírito. Então, sim, nós temos que buscar a cura sempre, mas nós temos que ter uma virtude quando a cura não puder vir, que se chama resignação. O que significa isso? Eu faço todo o meu esforço, tudo que está ao meu alcance eu fiz. Procurei o médico, se eu tenho recurso financeiro, procurei os melhores médicos, eu procurei os melhores institutos, enfim, o que a tecnologia podia oferecer no mundo presente, eu procurei e consegui encontrar, mas não foi suficiente para conseguir debelar a minha doença. Então, ela está além da minha capacidade humana, além das minhas possibilidades da ciência atual, além das possibilidades do homem. E mostra a nossa fragilidade, mostrando que nós somos criatura. Nessa hora é quando essa virtude tem que aparecer. Eu tenho que aceitar o que eu não posso mudar, mas não aceitar passivamente, é vontade de Deus. Não, não. Eu aceitei ativamente, fazendo o que me competia fazer. Porque se eu não fizer a minha parte, eu estou deixando de cumprir o mandamento de fazer a minha parte. Eu tenho que fazer, porque está lá dito, ajuda-te que o céu te ajudará. Você precisa fazer a sua própria parte, ajudando-se, buscando o que você tem condição de buscar,
Mas, uma vez que você chegou à conclusão que não conseguiu, aceite. Aceite sem se rebelar, aceite de maneira em que você esteja em paz consigo mesmo. Porque você sabe, na intimidade do seu coração, que aquela dor, que aquele processo, doloroso que seja, tem uma razão de ser. E esse processo é o processo que te redime perante Deus. É aquele que te depura, que te traz a paz do Espírito que você perdeu. E a doença é o reflexo dessa perda de paz do Espírito. Obrigado. Escolhemos as nossas religiões antes de vir? Normalmente, nós temos no mundo espiritual a mesma situação que nós temos aqui. Nós temos associações gregárias vinculadas a determinadas culturas, vinculadas a determinadas escolas religiosas, e muitas vezes nós vamos nos aproximando, como aqui, de pessoas ou de espíritos do lado de lá, e vamos tendo a oportunidade de conhecer outras maneiras de pensar, porque religião, ainda no conceito humano, é maneira de pensar, de aceitar certas imposições, que nós chamamos de dogmas, que nem sempre são racionais. Imagina uma pessoa, por exemplo, que acredita, como nós temos muito claro isso na cultura islâmica, por exemplo, de que se ele se suicidar por uma causa da sua religião, ele vai encontrar na visão dele virgens, o paraíso, aquela coisa toda. É uma concepção que ele tem segundo as possibilidades que aquela região lhe proporciona. Mas imagina se essa pessoa nunca tiver contato com a nova modo de pensar, modo de ver. Essa pessoa nunca mudaria. O que acontece às vezes? É que essas pessoas, ou esses espíritos, são às vezes deslocados de determinadas culturas e são alocados em culturas diferentes. Então, por exemplo, você conhece a expressão chamada uma ovelha negra, né? Aquele filho que é diferente dos outros todos, né? Os outros todos faziam tudo direitinho, mas aquele era o rebelde, aquele era aquele que levava a vida sossegada, como a música da Rita Lee, né? E, de repente, ele dá muito trabalho para os pais. Normalmente, é um espírito que pediu para nascer naquela família, para se associando àquela família que já tem uma estrutura, vamos dizer assim, de conceituação de vida mais ampla, ele possa aprender um pouco na convivência com eles. E ele acaba conseguindo extrair, mas como ele ainda tem muito atavismo das culturas anteriores, ele ainda tem dificuldade de assimilação. Às vezes, uma só encarnação não é suficiente, ele vai se rebelar contra certas coisas, porque estão em desacordo com o que intimamente ele traz inato nele. É por isso que você vê, por exemplo, muito comum numa família, você vê assim, um filho que ele se vê como de outro país. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho um japonesinho. O meu caçula é um japonesinho. Os assuntos e não é por acaso, porque eu também já fui no Japão, adoro japonês, trabalhei com japonês durante muito tempo. Nós com certeza temos, e eu já tenho essas informações no meu caso pessoal, que a gente já teve experiências no Japão, por isso que eu me dou muito bem com todos os japoneses com os quais eu já encontrei. Meu filho, caçula, é como diz o Brinquedo, você é dos meus, porque a gente já teve lá. Aí você vê, para ele entrar na cultura do espiritismo, que não é muito diferente, vamos dizer, da cultura oriental que a gente tem no Japão, como budismo, taoísmo, que a gente conhece um pouco, a gente não tem tanta dificuldade. E ele, por exemplo, participa do nosso evangelho de lar, discute, se sente super bem nesse e segue. Então, assim, a gente percebe que a escolha da religião ela vai estar vinculada às necessidades do espírito. Muitas vezes ele não sabe escolher por si mesmo e ele é conduzido de uma forma, vamos dizer assim, tranquila a nascer em um certo lugar para que ele possa assimilar novas ideias e aí sim dar passos mais avançados no seu processo evolutivo. Muito bom. Um minutinho que saiu aqui. Todo espírito nasce sempre na mesma família? Não, sempre não. Ele procura, muitas vezes, se associar com os que ele simpatiza. Aí pode ser famílias boas, no bom sentido, e famílias com decisões não adequadas. Mas, às vezes, ele escolhe nascer em famílias difíceis, sendo um espírito mais elevado, para ajudar aquela família. Às vezes, ele escolhe nascer em famílias que são elevadas para que ele possa crescer, como nós demos exemplo agora há pouco. Então, essas decisões é como no caso da religião. Elas vão ser necessidades do espírito. Quando ele está muito tempo na mesma família, ele vai assimilar só o que aquela família está provendo para ele. Então, como esse é o clã em que ele vai passar a maior parte do tempo dele,
é muito tempo convivendo um com o outro, então a assimilação desses recursos dessa família são imperativas no seu processo dessa nova encarnação. As bases que ele vai receber nessa família, para que ele possa discernir sobre as decisões futuras que ele vai fazer quando adulto, elas são muito vinculadas ao que essa família ofereceu para ele. Então, se ele está sempre na mesma família, ele vai ter sempre as mesmas bases. Se ele, às vezes, já adquiriu essas bases e já pode fazer agora o papel de doar também, ele constrói novas famílias com novas pessoas, porque se não fosse assim, nós jamais atingiríamos a tal da fraternidade universal, que é a família universal. Nós vamos precisar conviver com todos. Devagarzinho, pouco a pouco, é o que eu chamo de círculos do amor. A gente vai crescendo esses círculos à medida que vamos ampliando a nossa capacidade de amar. Dia virá que nós olharemos todos como se fosse uma só família, e não mais como uma família biológica, como hoje nós precisamos para poder nos educarmos como espíritos. Obrigado. O que determinam os nossos caminhos seriam através de pensamentos e ações? Sem dúvida. Olha, você tem uma coisa que, se as pessoas soubessem quanto influencia em seu destino, é o como ela pensa habitualmente. Não é que os pensamentos pontuais, não. Os pensamentos que ela alimenta, que ela nutre. Então, se ela é uma pessoa otimista, os pensamentos dela são otimistas, ela nutre isso. Ela acorda de manhã e agradece a Deus, ela olha para o sol e agradece ao sol, ela vê uma árvore, ela se sente feliz com a árvore. Então, isso é um pensamento otimista que ela continua nutrindo ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo do mês, ao longo da encarnação. Por outro lado, uma pessoa pessimista também nutre pensamentos opostos, na mesma condição, ao longo do seu dia, ao longo da sua encarnação. E esses pensamentos, eles vão defluir depois em palavras, porque o bom dia dessa pessoa otimista é um bom dia que te contagia. O outro nem bom dia fala. Você fala bom dia para ele, ele fala, o que está querendo? Ele já fica nervoso porque você falou bom dia para ele. Então, você percebe claramente que a palavra já é o resultado do pensamento, é uma materialização, a palavra articulada. Mas mais grave é quando ele materializa em atos, é como ele faz, como ele trata mal uma pessoa, como ele agride, quando ele faz uma coisa que prejudica o outro, né? No caso de um pessimista nesse sentido. Ou quando ele faz algo que eleva o outro, que edifica o outro. Então ele vai deixando marcas ao longo da vida dele, e essas marcas vão ficando impressas no seu próprio perispírito. E isso resultará nos chamados hábitos. E os hábitos determinarão o seu destino, porque os hábitos são os seus procederes, são as suas palavras, são os seus pensamentos repetidos de maneira automatizada. Você já começa a fazer sem pensar, e quando você faz sem pensar o bem, você vai colher o bem na sua vida. Então, ninguém pode atribuir ao acaso o resultado da colheita de hoje. Ela é sempre resultante do como você começou a nutrir seus pensamentos. Por isso, vigie o que você pensa, porque se o que você pensa não condiz com a harmonia cósmica, com o mandamento maior, não está em sintonia com isso, você está fora do equilíbrio que te mantém a felicidade. Podemos alterar certas condições e modificar certas situações através da nossa vontade, determinação e esforço? Não só podemos, como devemos. Os Espíritos dizem lá no Livro dos Espíritos que querer é poder, é uma expressão popular, e eles colocaram isso lá no Livro dos Espíritos, querer é poder. Quando você quer, que você está movido de uma força íntima, você modifica até o que parece impossível, né? Tem até uma frase que diz assim, por não saber que era impossível, foi lá e fez. Quando você impõe aquilo que não dou conta, você coloca o seu estilo, a sua autoestima em baixa, você tem dificuldade. Mas se você quer e o que você precisa mudar é para o bem, isso é muito desejável. Por exemplo, eu posso ter escolhido nascer numa família paupérrima, mas continuar paupérrimo corre por minha conta. Não é, eu não tenho que ficar paupérrimo. Eu não pude evitar nascer paupérrimo, porque foi uma escolha que está dentro daquele conceito das provas gerais. Mas a minha força-vontade de ser alguém na vida, de poder dar um conforto para meus filhos que eu não pude ter quando nasci, nesse exemplo que eu estou dando, ele é uma força que impulsiona você, com a sua vontade, a mudar o seu destino na condição presente. Então, o destino está sempre em nossas mãos, no estágio que nós temos, nas limitações da relatividade que nós temos nesse estágio evolutivo. Mas ele está sempre em nossas mãos, exceto aquilo que foi considerado como
marcado como prova geral, como aquilo que foi definido no plano espiritual por necessidade do espírito. Ou seja, o berço que nós nascemos é o berço de nossas necessidades. Esse você não muda, mas o que vai acontecer do berço para frente, corre por sua conta. Muito obrigado, Max. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém gostaria de abrir o microfone e fazer uma pergunta antes de encerrarmos? Kem, você falou que hoje o pagamento não é em dólar, né? O pagamento é em reais, né? Brincadeira, viu, gente? Só para estimular o pessoal a falar aí, por favor, viu? Fiquem à vontade, gente. Aproveitem o Max que está aqui. Todos tímidos, né? It's the first time. Na próxima eles ficam bem falantes, né? Sim. Se não há mais perguntas, então, só um pequeno anúncio. Na próxima semana, nós teremos o Saulo Gouveia com o tema Como Alcançar a Felicidade Relativa nos Tempos Atuais. Se vocês quiserem e puderem participar, próxima semana, mesmo horário, mesmo local. Max, muitíssimo obrigado em nome do Blossom pela sua presença aqui. Foi uma reflexão excelente. Muito obrigado mesmo também pelas respostas às perguntas. E se a gente pudesse pedir para você encerrar com qualquer consideração final que você tenha e uma prece de encerramento, seria ótimo, por favor. Tem uma frase de André Luiz que eu gosto muito, que ele diz assim: se soubermos trabalhar no processo honesto da vida, não precisaremos trabalhar, se soubermos suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Então, assim, o destino está em nossas mãos nesse sentido. Por que fazer a nossa própria vontade quando nós já sabemos que a vontade do Pai é outra? Então, a gente pode escolher quem seremos já com as decisões presentes. Não precisamos ficar lamentando o passado que hoje, eventualmente, nós não estejamos felizes com ele, refletindo em nós. Nós estamos fazendo a mudança com as decisões que nós tomamos agora. Então, que nós façamos o trabalho, suor, desse momento que a vida nos conclama, para que não tenhamos que fazer de novo, e aí chorando o que nós deveríamos ter feito com alegria antes. Então, é isso. Gostaria que eu fizesse a prece, então? É isso, né? Tá bom. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, pela bênção de mais um dia que nos foi concedido na experiência da carne. Muito obrigado, Pai, por nos prover tudo de que necessitamos para o cumprimento de nossos deveres diante da vida. Muito obrigado pelo sol que se levanta, pela chuva que desce. Muito obrigado por este planeta abençoado, que é o nosso berço evolutivo. Muito obrigado por esse corpo, que é o habitáculo de nosso espírito, que somos nós. Muito obrigado por podermos falar, ouvir, sentir, por podermos nos relacionar uns com os outros. Muito obrigado pelo nosso lar, esse ninho onde nos acolhemos, por nossa família, pelos amigos que transitam conosco a presente jornada. Enfim, Senhor, muito obrigado por todas as coisas do céu e por todas as coisas da terra. E que possamos, Senhor, fazer a vossa vontade e não a nossa. Ajuda-nos, Pai Celestial, a cumprir o desiderato da vida, honrando-te o nome, fazendo com que a lei de amor seja a nossa essência de viver. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja.